Boa noite, gente. Queria agradecer mais uma vez também o convite, uma felicidade enorme de estar com a doutora Franciel sempre. Agradecer a Nercy pela lembrança e, de uma vez só, já vou me desculpando com vocês pela voz. Estou aqui à base de corticoide para poder vir conversar um pouquinho com vocês sobre um tema que realmente é de extrema relevância. Choque séptico é uma realidade em todo e qualquer canto do mundo. Não é diferente daqui para os Estados Unidos, ele acontece, ele precisa ser diagnosticado e de uma forma fácil. A Bárbara fez lindamente a atualização que a gente precisou ter, porque foi por necessidade dos nossos critérios de sepse e choque séptico. E aí já facilitou bastante a minha vida. Vamos conversar um pouquinho, então, sobre especificamente o choque séptico. Por que a gente está parando hoje, numa quinta-feira à noite, que podia estar no Caranguejo, e está aqui falando de choque séptico? É uma patologia de elevada prevalência, dados estimam a mais de 25 milhões de mortes de acontecimentos em crianças, com mais de 3 milhões de mortes. Isso falando no termo global. E, quando a gente pensa nesses valores, a gente entende por que parar aqui na quinta-feira, tá? Porque está aqui sentadinho, conversando sobre isso. E, nesse entendimento e busca de tentar saber e conhecer quem é esse meu paciente da sepse e do choque séptico, diversos estudos foram feitos, mundialmente falando, mas esse é um que me faz passar aqui para vocês entenderem quem é esse meu paciente que desenvolve sepse e choque séptico. A Dani, muito bem lembrada aqui também pela Bárbara, fez um estudo utilizando 21 UTIs da América Latina, e, nesse campo de 21 UTIs, ela conseguiu captar 1.500 pacientes, mais ou menos, para avaliar quantos desses pacientes fizeram sepse e choque séptico. A gente teve uma estimativa de sepse em termos de quase 60%, sendo 20% de choque séptico, com um acontecimento muito mais pronunciado nos menores de 1 ano. Mais de 50% desses pacientes eram os nossos pacientes pequenininhos, menores de 1 ano, e, em termos de 75%, abaixo, quando eu junto abaixo dos 5 anos. Então, realmente, meus pacientes pediátricos, quanto menores, estão mais suscetíveis ao acontecimento de sepse e choque séptico. E a mortalidade nessa população, isso a gente está falando de dados nossos, da América Latina, trazendo a nossa realidade. Um aumento exponencial quando a gente vai avaliar a sepse, verdinho ali, para o choque séptico. A gente tem uma mortalidade que aumenta verticalmente. Se eu dou o diagnóstico de choque séptico, esse meu paciente ele tem um risco de óbito muito mais alto. E um assunto tão relevante como esse precisava realmente ser estudado de forma continuada ao longo dos anos. De 1991, quando a gente teve a primeira publicação falando de termos que fossem específicos da sepse, do choque séptico, da disfunção orgânica, mas um estudo completamente voltado para adultos, sem inclusão da população pediátrica. Ao longo desses anos, a gente foi tentando, por mais e mais vezes, uniformizar o que nós estávamos chamando de sepse e choque séptico com o nosso tratamento. Apenas em 2005 nós tivemos esse primeiro consenso para falar da nossa população específica de pediatria, até conseguirmos chegar na nossa atualização, agora novíssima em folha, de janeiro de 2024, nessa publicação do JAMA, que a gente teve os tão famosos publicados critérios de Phoenix. Nada mais é do que uma ferramenta que a gente pode utilizar de forma muito mais fácil do que antes nós avaliávamos. A critério renal do paciente, se ele tem oligúria ou não. Diversos critérios de disfunções orgânicas múltiplas, e que, de forma simplificada, foi visto que a gente consegue muito bem fazer essa avaliação com apenas esses 4 órgãos que possam apresentar disfunção. A atribuição de pontos de acordo com o acometimento de cada um deles, mas de forma muito mais
criteriosa, né, fazendo uma separação do que a gente vai falar do que é disfunção de sistema, para o sistema respiratório, a avaliação, que não precisa ser laboratorial, como a Bárbara bem citou, que ela pode ser unicamente por medida de saturação, eu não preciso ter a gasominosa. Natasha, eu estou de plantão, lá em Baturité, não tem gasômetro, e eu estou achando que o paciente está séptico, eu não preciso ter a gasometria para dar esse diagnóstico. Eu posso fazer pela relação da saturação com a FiO2. Isso aí vai ser atribuído uma pontuação específica para cada disfunção, mas para a gente ter noção do que é de importante de disfunção por sistemas, no sistema respiratório eu posso ter até 3 pontos. No sistema cardiovascular, eu posso ter até 6 pontos. De fato, quando eu tenho um acometimento do sistema cardiovascular, é onde está a minha maior preocupação. É para esse paciente que eu vou, se tiver apenas um ponto com uma infecção suspeita ou comprovada e mais um ponto em qualquer outro sistema, eu tenho choque séptico. Né? E a possibilidade de pontuação é muito maior. Aqui a gente vai avaliar pressão arterial média, especificada e detalhada para cada idade, lactato, e aqui vale a lembrança de que, para o adulto, o corte do lactato é diferente. E aí é uma coisa maravilhosa da gente ter um critério para os nossos pequenos pacientes. No adulto, esse corte de lactato é 2, para nós, 5. E se usa ou não algum agente vasopressor cardiovascular. Tá? Então, se eu tenho uma droga vasoativa, eu pontuo 1. Se eu tenho 2 drogas vasoativas, eu pontuo 2. A avaliação do sistema hematológico também é outra pontuação a ser considerada. E aí, aqui são exames que a gente pode falar. Plaqueta, é simples, quase todo canto tem um hemograma que a gente consiga dosar as plaquetas. Essas plaquetas, quando abaixo de 100.000, vão fazer pontuar 1. INR alargado, maior ou igual a 1,3, também vai pontuar 1. E aqui, mesmo que eu tenha todos os meus exames alterados, a minha pontuação máxima vai ser 2. Tá? E aí, dedímero é outra realidade que está aqui, que eu sei que muitos serviços não têm, mas ele não é necessário para a pontuação. Então, assim, se eu tiver, ótimo. Se eu não tiver, também não tem problema. Tá? Bem como a dosagem do fibrinogênio. Critério neurológico, super rápido e fácil de avaliar. Glasgow e reação pupilar. Então, não há dificuldade, é beira-leito que você consegue fazer e dar um diagnóstico desse, sem exames tão específicos ou que requeiram muito de laboratório ou de investigação. E lembrando que o que é, então, a sepse é a infecção suspeita ou confirmada com 2 ou mais pontos em qualquer um dos 4 órgãos avaliados, e o choque séptico é a presença de pelo menos um ponto no cardiovascular para um paciente que já preenche um critério de sepse. Nomenclaturas antigas, como a Bárbara falou, CIRS, sepse grave, desapareceram e nós ficamos apenas com a sepse e o choque séptico na cabeça para falar sobre isso. Não usamos mais para nenhuma situação CIRS nem sepse grave. E agora lá vem eu, né? Falar de fisiopatologia uma hora dessas. Super rápido. A gente vai conversar sobre isso para conseguir chegar na nossa terapêutica. Aqui nós funcionamos na forma de um tripé que é essencial. Eu tenho 3 coisas a avaliar e elas vão me guiar na terapia. Eu preciso estabelecer a volemia desse paciente, que pode ter uma hipovolemia absoluta, no caso de um paciente com uma gastroenterite que tem uma perda importante de volume, ou na relativa, como acontece no choque séptico, que muitas vezes eu tenho perda para o terceiro espaço. Eu tenho que avaliar o meu vaso, se eu tenho uma vasoplegia, se é um vaso que está mais constrito, e eu tenho que avaliar a minha bomba cardíaca. Tenho disfunção miocárdica? São 3 coisas que devem ser muito bem avaliadas, que muitas vezes estão misturadas na disfunção. Eu não tenho só um componente, mas eu tenho que pescar qual está sendo o meu principal para eu conseguir definir a minha terapia. Pilares do tratamento vão se basear nesse tripé.
Se o meu déficit é de volume, é hipovolemia, eu tenho que estabelecer a melhor terapia fluídica para esse paciente. Se é vaso, eu tenho que estabelecer um vasopressor. Se é bomba, um agente inotrópico. E, na grande maioria das vezes, fazer uma boa mistura disso tudo. O difícil é a gente entender qual vai ser o meu pontapé inicial e a partir de onde que eu vou titular todos esses 3 fatores. Começando, estabilização inicial do paciente. Esse, muitas vezes, nem chegou na UTI, mas é para a fluidoterapia que é o meu fator essencial e o meu passo inicial. Preferencialmente, e essa é uma novidade, a gente tem dado muito mais lugar para o uso dos cristalóides balanceados, o ringer lactato, de preferência do que os cristalóides, com bolos muito mais criteriosos. Antes a gente fazia para todo mundo, nos critérios, nas convenções anteriores, 20 ml por quilo de cristalóide. Hoje não. A gente restringe muito mais essa terapia fluídica, mesmo nos bolos iniciais, com 10 a 20, fazendo no máximo 40 a 60 ml por quilo dos cristalóides balanceados. E sempre lembrando, se eu fiz volume, eu preciso reavaliar de forma frequente esse paciente e tentar identificar os sinais de sobrecarga hídrica. Hoje a gente tem muitos meios para conseguir fazer isso e não ficar só na forma de eu só vou perceber a minha sobrecarga hídrica quando o paciente já está completamente anasarcado. Não, esse não é o meu objetivo. É pegar um pouco antes. É tentar entender o momento em que eu extrapolei o que o paciente precisa, mas eu ainda não estou percebendo o ganho ponderal, a anasarca. E a gente vai conversar um pouquinho também sobre como vai ser essa monitorização, para tentar entender o quanto eu preciso dar de volume e o quanto eu não posso mais fazer de volume para esse paciente. Para agradar a minha CCIH, a gente vai falar muito sobre antibiótico no sentido de começa precoce. É importante que o uso dele seja feito na primeira hora do diagnóstico, com uma terapia empírica ampla. Muito provavelmente você já tem uma suspeita de um foco de infecção e vai guiar essa terapia de acordo com o foco. Tá? Mas sempre que eu começar um antibiótico, eu tenho que avaliar e reavaliar e, sempre que possível, descalonar. Tá? Então, em iniciando, selecionar o antibiótico de acordo com a suscetibilidade do paciente, com fatores específicos individuais. É um paciente que tem imunossupressão, tem alguma comorbidade, faz uso ou estava em uso já de algum antibiótico prévio. Levando em conta os micro-organismos do seu foco de infecção, é um foco urinário, eu tenho que cobrir germes urinários, é um foco pulmonar, é de sistema nervoso central, requer o uso de dose diferenciada para a mesma droga pelo local de acometimento. E essa avaliação ela deve ser sempre diária, levando em consideração os sinais e sintomas da doença, com revisão das culturas, acompanhamento microbiológico de tudo que a gente faz e traçando a melhor estratégia com relação à dose dependência. Descalonar sempre que possível. Guiado por cultura é a melhor forma. E considerar sempre também o menor tempo possível de antibiótico. Eu programei pela gravidade do que o paciente deu entrada na UTI, 10 dias de medicação. O paciente com pouco tempo teve excelente resposta clínica, não tem por que eu levar 10 dias só porque está lá 10 dias. Não, a gente pode fazer o menor tempo possível para esse paciente. E isso deve estar na nossa lembrança também. Como eu vou monitorizar esse paciente? Paciente com choque séptico. Intensivista ama e adora invadir. É bom, porque é quando a gente mais se esforça pelo paciente e a gente vê o retorno. A mortalidade ainda é alta, mas é aquele paciente que chega normalmente muito, muito grave e a gente, com algumas intervenções, por vezes invasivas, consegue tirar bem esse paciente do ambiente de UTI. Óbvio que a monitorização passa por avaliação de sinais clínicos, frequência cardíaca, pressão,
mas também por parâmetros mais avançados, como medida de débito cardíaco, índice cardíaco, resistência vascular sistêmica, saturação venosa central e dosagem seriada de lactato. Para isso, eu preciso, na grande maioria das vezes, se eu iniciei uma droga vasoativa de um acesso central, a monitorização de pressão, preferencialmente do intensivista, é invasiva, sendo ela periférica ou central, mas é o que nos guia com mais qualidade. E lembrando de também fator de vigilância para a gente, passagem de sonda vesical para avaliação de horário, de preferência, da diurese. O objetivo dessa monitorização é simples. Eu preciso ter o meu paciente na mão para garantir que ele consiga manter uma pressão adequada para a idade. E aí, a gente ganhou uma inovação bem importante que eu não posso deixar de ser citada quando eu falo em monitorização à beira-leito, que é a realização de ultrassom point of care, POCUS. Para os setores que têm disponibilidade de ultrassom à beira-leito, isso tem mudado o nosso jeito de tratar. A gente tem muito mais critérios para embasar onde naquele tripé de disfunção, se é no vaso, se é na bomba, onde está o meu maior fator e o que eu estou fazendo, se está sendo efetivo para o paciente na modificação das primeiras horas. Ele guia a minha terapia e ele guia do início ao fim. O que é que ele é? Nada mais do que a realização de um ultrassom ali à beira-leito, em que eu vou ver minha bomba, uma avaliação que não precisa ser, eu não preciso fazer eco oficial. Eu simplesmente vou com meu eco, bem rapidinho, olhar e ver se eu tenho ou não disfunção. Uma avaliação qualitativa. Bate bem, não bate bem. Eu não preciso fazer uma avaliação de medidas corretas, não. Eu vou avaliar a minha cava. Ver a cava, eu vou ver distensibilidade, colapsibilidade. Isso vai me dar uma ideia da volemia do paciente. Nesse paciente cabe mais volume, nesse paciente não cabe mais volume. Então, eu tenho já bomba, volume. Avaliação pulmonar. Eu vou olhar o pulmão do meu paciente e ver se tem as famosas linhas B de congestão, mas que é simples de ver. E que aí eu consigo determinar a beira-leito se eu já extrapolei a minha volemia, se eu estou fazendo agora mais dano com fluidos e eu posso agora mais restringir e usar mais droga. Eu vou avaliar vaso, eu vou avaliar derrames cavitários da sobrecarga hídrica, tem derrame pleural, tem ascite. Isso tudo muito simples, muito fácil e rápido à beira-leito. Natasha, garantir que eu estou com a minha volemia, mas o paciente, ainda assim, na minha monitorização, não está indo bem. O início de droga vasoativa, ele é para ser da forma mais precoce possível. Antigamente, a gente falava muito de após a primeira hora, isso não é mais realidade. Quanto antes, melhor. Na segunda expansão, o paciente já não está tendo boa evolução, é de início de droga vasoativa. E qual droga começar? Antes, na pediatria, nós éramos adrenalina, adrenalina, adrenalina para todos. E o que a gente viu aqui, independente do que for, eu tenho que respeitar o padrão hemodinâmico do choque do paciente. Então, ele que vai me dizer e me guiar qual a droga de escolha, dependendo do seu padrão hemodinâmico. Adrenalina ou nora, que seja. Tá? Ambas podendo ser utilizadas inicialmente em veia periférica. Não há necessidade de aguardar o cirurgião vir passar o central para eu iniciar a minha droga vasoativa. Essa droga ela deve ser iniciada, sim, no periférico, até a gente ter o acesso central. Mas lembrando que, uma vez que eu utilize veia periférica, a gente deve sempre usar soluções mais diluídas. Então, aquela continha que a gente faz para completar o volume para 24, 48, para correr 1 ml hora, 2 ml horas na bomba, não. Aqui a gente vai usar diluições muito maiores, podendo usar vazões maiores até, mas para respeitar a concentração em veia periférica. Qual preferência eu vou dar, então, com essa história do padrão hemodinâmico do choque? A adrenalina. Ela vai ser utilizada nos choques com baixo débito cardíaco, em que eu tenho inicialmente mais componente de bomba,
E a noradrenalina naquele choque que eu vou ter um fator de vasoplegia mais importante, se manifestando com fator de hipotensão predominante. Lembrando de, comecei a minha primeira droga vasoativa, estou, por exemplo, na minha noradrenalina, e eu estou subindo dose e o paciente não está respondendo, eu tenho que lembrar do meu outro agente vasopressor de forma importante, que é a vasopressina. O uso da vasopressina com doses que não precisam esperar chegar na dose da noradrenalina máxima, de eu chegar em 2 microgramas quilo minuto de nora para eu lembrar da vaso, não. A gente já trouxe esse corte muito mais para baixo. Se eu estou em ascensão de noradrenalina, quando a gente fala em valores de 0,5 para cima, o importante é a gente associar o segundo agente vasopressor, que é a vasopressina. Inodilatador, Natasha, quando que eu vou indicar? Quando a gente tiver uma hipoperfusão mantida, persistente, com disfunção cardíaca, mesmo o paciente que já esteja em uso de uma adrenalina na dose beta. Então, aqui, eu não vou de cara partir para, eu acho que o milrinone vai bem. Não é assim. Tá? Então, para a condução do choque séptico de forma geral, se eu não tenho uma patologia específica que vá me guiar, a gente inicia uma das 2 medicações, nora ou adrena, e quando eu vou partir para as outras medicações, quando eu já tenho essas 2 iniciadas. Tudo bem? Pacotes de tratamento, gente. Pacote de primeira hora que deve ser lembrado como um mantra. Iniciar minha terapia fluídica, fazer a coleta dos exames do kit sepse, iniciar o antimicrobiano, utilizar as minhas drogas vasoativas dentro da primeira hora, não é após a primeira hora, e fazer uma avaliação continuada. Para os pacientes que inicialmente já chegam com um lactato maior, eu tenho que fazer uma curva desse lactato. Tá? Então, com 2 a 4 horas já é para eu estar colhendo a minha segunda gaso para avaliação. Eu não espero para o próximo plantonista fazer a reavaliação. Essa reavaliação é nossa. Tá? E eu tenho, de forma bem importante, o checkpoint da 6ª hora, em que eu tenho que reavaliar esse paciente no seu status polêmico na sua perfusão tecidual. Eu vou checar como é que está o tempo de enchimento capilar, como é que está o pulso periférico, o pulso central, a pressão, a frequência cardíaca, tudo à beira-leito, mas tem que ser checado dentro dessa 6ª hora. Ótimo, Natasha. Fizemos a terapia fluídica, começamos as drogas vasoativas e o paciente está lá, respirando. Quando é que a gente vai conversar sobre ser mais invasivo na parte respiratória do paciente? Porque até então eu estou mantendo um suporte para ele que seja não invasivo para tentar manter a saturação dele ali de 94% a 99%, com um cateterzinho de oxigênio, com uma máscara. Mas quando que eu vou pensar em ser mais invasivo com esse paciente, em fazer uma intubação? Esse momento ele é bem discutível, ele não tem fixado qual é o momento ideal do paciente. Mas, normalmente, ele vai acontecer naquele choque que não respondeu a volume que você está subindo dose das medicações vasoativas. Lembrando que o momento da intubação é um momento extremamente crítico para o paciente de choque séptico. É um momento que eu estou pegando o paciente descompensado, submetendo a uma hipoxemia, submetendo a uma hipotensão maior, porque eu vou precisar sedar o paciente para fazer a intubação. É onde o paciente tem o maior risco de evoluir para a parada cardiorrespiratória. Lembrando que, se eu vou intubar, eu vou sedar. E aqui a gente tem uma orientação de preferência por sedativo. A ketamina ela tem sido bem descrita como uma medicação que induz menos efeito hemodinâmico do que as outras e tem sido a nossa preferência para a sedação desse paciente no momento da intubação. Uso de ECMO. Natasha, eu ventilei esse meu paciente, eu intubei, estou aqui com parâmetros super altos e esse paciente não está ventilando adequado, não está evoluindo bem. ECMO vale para o paciente com choque séptico e muito. Sorte de quem tem. Não é realidade para a grande maioria dos serviços. A gente hoje só tem, basicamente, 2 hospitais aqui tocando serviços de ECMO.
Então, é muito difícil você também pegar um paciente descompensado que está lá no seu hospital e submetê-lo a um transporte para ir para o outro hospital fazer uso de ECMO. Mas era uma terapia que deveria, sim, não fosse o custo, ser disponível em todo e qualquer hospital. É aquele paciente que tem um choque séptico, um SDRA, uma hipoxemia refratária, ele já tem bem estabelecida a indicação de ECMO e é uma terapia que salva a vida. E vamos às interações que já são discutíveis. O uso do corticoide. Antigamente, a gente tinha lá que, se o paciente não respondesse às terapias, às drogas vasoativas, a gente podia já de cara fazer uma dose de hidrocortisona. As indicações foram muito mais criteriosas. Hoje em dia, a gente deixa essa dose de estresse da hidrocortisona para aqueles pacientes que estão com choque séptico, que já tiveram exposição aguda ou crônica aos corticoides, que têm um distúrbio do eixo hipotálamo hipófise adrenal, ou que tem alguma endocrinopatia que seja relacionada aos corticosteroides. Suporte nutricional. Quando que eu vou alimentar esse paciente de choque séptico? Preferencialmente, a dieta interal ela deve ser o mais precoce possível. Dentro das 48 a 72 horas, a gente tem estudos trazendo muito benefício no início dessa dieta interal precoce, mas no paciente chocado, Natasha, sim. E a gente está falando de uma nutrição que não é uma nutrição calórica. Eu não vou dar 100, 200 ml de volume de dieta para esse paciente. Eu vou fazer uma nutrição enteral trófica mínima para nutrir enterócitos. E, com isso, eu diminuo a translocação bacteriana que esse paciente possa sofrer dentro desse período com um jejum prolongado. Hemotransfusão. Quando eu vou pensar em transfundir esse meu paciente para concentrado de massas, a gente fala em valores de hemoglobina abaixo de 7. Acima disso, não há necessidade de transfusão. Plaquetas e plasma, não há corte, é cissangramento. Tá? A gente não tem mais aquele, mas baixou de 20 mil, vamos fazer. Se o paciente não está sangrando, não tem benefício. Tá? Paciente, tá. No paciente oncológico, ai, Deus, não volta. De baixo. Tá. No paciente oncológico, a gente tem a especificidade da patologia, né? E esse é que a gente tende a transfundir menos, a não ser que tenha um risco de uma hemorragia maior, um paciente que tem um tumor que sangra. E, para esse paciente, tem a orientação de transfusão. Mas, não sendo, a gente respeita o momento de não transfunde mais por valor, plaqueta e plasma, transfunde só se sangramento. Quando pensar em diálise para o paciente com choque séptico? A terapia de substituição renal ela vai ser indicada para evitar ou mesmo tratar a sobrecarga de fluidos. E aí eu tenho que, antes de pensar nela, já saber. Meu paciente deve passar por restrição hídrica. Então, não é aquele paciente que eu vou prescrever uma hidratação de manutenção com cota hídrica de 100%. Não. Para esse paciente, eu tenho que fazer restrições, por vezes até de 40% ou menos, e submetê-la a uma terapia de diurético, que seja de forma intermitente ou bomba, mas, para isso, a gente precisa, um passo a passo a ser seguido até pensar na diálise. E eu preciso esperar esse paciente ficar anúrico para conversar sobre diálise? Não, de forma alguma. A indicação de diálise ela vai acontecer antes mesmo do paciente ter uma disfunção de anúria. Muitas vezes, a gente, pela própria instabilidade do paciente, acaba preferindo deixar em bomba para evitar que não impacte numa hipovolemia mais rápida pelaquela dose de bolos e o paciente estabilize ainda mais. Então, é bem frequente ver dentro da UTI os pacientes em uso de bomba diurética para tentar diminuir o efeito hemodinâmico. Nesse caso da diálise, a opção é melhor para hemo, nesse caso, da sepsis, do que a peritoneal, no caso? Sim, a diálise de preferência
hemodiálise. Eu sei que nós temos muita restrição com relação à idade e peso, principalmente porque aqui as nossas hemodiálises elas costumam acontecer não de forma contínua. Na grande maioria dos serviços, elas não são aquelas hemolentas, elas acontecem de forma muito mais rápida e trazem muito mais instabilidade para o paciente no momento da disfunção, porque eu preciso fazer toda aquela troca muito mais rápida do que a diálise de 24 horas. Mas a hemodiálise é a de preferência. Uso de imunoglobulina. Está contraindicado o uso rotineiro de imunoglobulina, mas eu tenho casos selecionados que podem, sim, ter benefício com o seu uso. Síndrome do choque tóxico por estreptococo, faceite necrotizante, nas imunodeficiências primárias e nas crianças que tenham comprovadamente deficiência de IgG. Tá? Para esses grupinhos aqui bem específicos, eu posso ter benefício na infusão de imunoglobulina no choque séptico. Tá. Aqui. Volto, sem problema. Corticoide. Antes, a gente indicava hidrocortisona quando não respondia às drogas vasoativas e de forma geral. Hoje, a dose de estresse da hidrocortisona está com essas indicações mais específicas. Se eu tenho uso prévio agudo ou crônico de corticoide, se eu tenho algum distúrbio do eixo hipotálamo, hipófise e adrenal, ou se eu tenho endocrinopatía relacionada ao uso de corticoide. Profilaxias. Não há mais necessidade de uso de profilaxia para úlcera de estresse ou mesmo TVP para os pacientes com choque séptico. O uso vai ser individualizado, mas não é mais omeprazol para todo mundo, porque sim, e nem Clexane, bota, o que quer que seja para o paciente. Não há essa necessidade. Natasha, já vimos um monte de coisa de terapia. Mas para que eu estou fazendo tudo isso mesmo? Qual o meu objetivo? O que é que eu quero atingir? Tentar manter ou restaurar a circulação desse paciente com uma perfusão adequada, menor ou igual a 2 segundos, com uma pressão adequada para a idade e uma frequência cardíaca dentro da normalidade também para a idade. E manter e restaurar a via aérea, a oxigenação e a ventilação desse paciente. Eu tratei, eu salvei, deu tudo certo, o paciente ficou maravilhoso. Quando é que eu vou tirá-lo da UTI? Quando o paciente tiver o seu quadro clínico controlado e estabilizado, idealmente 24 horas de estabilidade é o que a gente requer para poder dar alta da UTI, sem uso de drogas vasoativas e com suporte ventilatório não invasivo no mínimo possível. Lembrando que não adianta nada o seu esforço se ele não for dividido. Então, aqui a gente fala de forma muito importante que existe e deve existir uma transição de cuidados quando a gente vai dar alta desse paciente da UTI. Preferencialmente, essa transição de cuidados envolve uma transferência de uma série de informações que deveriam, sim, já ter sido muito estudadas, discutidas, que a gente pudesse ter ferramentas já validadas para fazer essa transição, mas não temos. Isso é muito colocado para cada instituição tem a sua forma de fazer, cada hospital cobra ou não um relatório de alta, mas que é super importante para a gente conversar nessa transição de cuidado sobre o que eu fiz com o meu paciente, como ele respondeu, o que eu ainda tenho de meta terapêutica para ele. Foi um paciente que eu botei o antibiótico, qual a minha programação de tempo de antibiótico? Ele tem alguma pendência de encaminhamento? Ele precisa acompanhar com físio, com fono? Eu tenho algum parecer pendente? Então, assim, para que as informações tão relevantes de todo esse tempo que a gente gastou e investiu no paciente não se percam. E aí, qual o objetivo dessa transição? Os maiores objetivos acabam sendo a diminuição de eventos clínicos inesperados. O paciente acabou de sair da UTI, chega no posto e, de repente, acontece alguma coisa, aí o médico que está lá no posto diz, mas eu não sabia. Era para ter feito o antibiótico às 20, eu não sabia. Esse tipo de quebra de informação é que deve ser evitada.
com a transição bem feita, a gente acaba diminuindo muito a taxa de readmissão na UTI, o tempo de internação do paciente, a própria taxa de mortalidade também e o índice de readmissão hospitalar. Então, eu acho muito válido, quando a gente vai conversar sobre choque séptico, que é aquele paciente que foi lá em cima, conversou um pouquinho lá em cima e desceu de volta. Você conseguiu fazer e ajudar esse paciente a ficar aqui. E, de repente, você larga a mão dele e deixa ele sozinho. Então, não adiantou nada aquele esforço se a gente não fizer o serviço até o final. Tá? E aqui eu quero, mais uma vez, deixar a minha gratidão a essa casa, a doutora Francielse, por estar aqui com vocês numa noite de quinta-feira, conversando um pouquinho sobre um assunto que é muito delicioso para a terapia intensiva, que a gente ama, mas que é importantíssimo para vocês. Tá? Estou aqui disponível, qualquer dúvida, só perguntar.